Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, e você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título, vou compartilhar com vocês duas receitinhas, gente, de pães, porque pão é tudo de bom, né, gente? Eu amo fazer pão, também gosto muito de comer pão, mas já comentei com vocês aqui que eu tenho uma certa restrição, né, com a farinha branca. E aí o que eu fiz? Andei pesquisando algumas receitinhas de pães que não levassem a farinha de trigo e cheguei a um pão maravilhoso, que é um pão de aveia. Eu tô gravando a introdução do vídeo um dia depois, então eu já fiz, né, a receita e já provei o pão, por isso que eu tô falando pra vocês que é um pão maravilhoso, né? E resolvi também compartilhar uma outra receitinha, que é um pão de liquidificador, que eu já falo que é o pão da Gi, porque a Gi, né, a Giovana, minha filha, ela ama esse pão. Inclusive quando eu faço, gente, eu tenho que controlar ela, porque se deixar ela come o pão todo. É um pão super fácil também e muito gostoso. E eu sempre falo aqui da aveia, né, sempre compartilho com vocês algumas receitinhas que eu faço com aveia. E costumo falar que a aveia é a minha farinha de trigo, então eu sempre faço algumas substituições com ela, né? E esse pão, gente, é um pão maravilhoso, né? Principalmente pra vocês, né? Pra você que tem problema com prisão de ventre, intestino preguiçoso, né? Ele vai ajudar você nesse bom funcionamento, né, do intestino. E ele é bom também, né, pra quem tem diabetes, colesterol alto, porque a aveia, ela dá um certo controle aí, né? Não posso falar com tanta propriedade porque não sou especialista na área, mas eu já li bastante e sei que a aveia pode ajudar bastante, né, nessa questão. Mas enfim, bora lá pra receita e eu espero muito que vocês gostem. Vou começar aqui, gente, pelo pão de aveia. E para essa receita a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de aveia, né? Vocês veem que eu tô acostumada a usar o farelo, né? Não tenho o hábito de usar farinha, até por conta das fibras, né? Mas ela vai também, ó, 1 xícara de farelo, ó a diferença. Esse aqui é o farelo e essa aqui é a farinha, né? E o farelo, ele tem uma quantidade bem maior de fibras. Então vai 2 xícaras de farinha de aveia, 1 xícara de farelo de aveia. Vai também o fermento, né? Fermento biológico seco. Tô usando essa marca aqui, ó. Aí tá pedindo na receita 1 colher de sopa. Se eu não me engano, tem 2 colheres de sopa nesse pacotinho, mas eu vou medir. Vai também 2 colheres de mel. Tô usando esse mel aqui, ele é um pouco mais escurinho. Vai também uma pitadinha de sal, 1 colher de azeite e vai 1,5 xícaras de água. Aí eu medi 1,5 xícaras dessa daqui e deu exatamente esse tanto aqui no copo, que tá até sujinho de farinha. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu nem vou mostrar esse processo, eu só vou misturar, né? Não vai nem no liquidificador dessa receita. Então eu vou misturar primeiro os secos, né? Ali o farelo de aveia com a farinha e o fermento, e logo em seguida eu já vou colocando a parte líquida aqui. E depois eu vou colocar nessa forma que eu untei com manteiga e um pouquinho de farinha de aveia. Já misturei aqui os ingredientes secos, né? Então aqui tem a farinha, o farelo de aveia e já medi aqui 1 colher de sopa. Pra quem não conhece, né, o fermento seco, ele é bem granuladinho assim. Então aqui tem 1 colher de sopa de fermento. Aí eu vou dar uma misturadinha, né, nesses ingredientes e já venho com os ingredientes líquidos. Já comecei a colocar os ingredientes líquidos, então aqui eu tenho o mel e aqui eu tenho o azeite. E agora eu vou colocar água. Só que eu vou colocar metade, vou mexer e vou vendo o processo, né? Que talvez precise de menos ou mais. Então eu vou colocar água aqui agora. A massa ficou assim, gente, ó. Eu não cheguei a colocar toda a água, ó. Sobrou um pouquinho aqui, né? Acho que uns 2 dedinhos de água. Mas ela fica assim, ó. Agora eu vou colocar ali na forma. Já coloquei a massa aqui, ó, nessa forminha para pão. E aí, o que eu fiz, gente? Coloquei aqui em cima, ó, a aveia em flocos
né, uns flocos mais grossos, né? Então aqui nesse pão, né, por isso que ele chama pão de aveia, porque a gente utiliza a aveia em 3 formas, né? Nós usamos a farinha de aveia, usamos o farelo de aveia e usamos também o farelo de aveia em flocos, né, mais grossinho assim. Então eu vou deixar descansar, né, e essa massa crescer um pouquinho. E agora nós vamos para o pão de liquidificador, gente, que também é super fácil, né? Vai 2 xícaras e meia de farinha de trigo, né, que é a farinha branca, meia xícara de óleo, eu tô usando o óleo de soja mesmo. Vai também 1 copo de leite, né? A receita pede 250 ml de leite, se eu não me engano, esse copo tem 300 ml, então o que eu fiz? Eu não enchi o copo, né? E lembrando que é leite morno, né? Não pode ser quente, porque pode matar ali, né, os bichinhos lá do fermento. E vai 1 ovo, né? E vai 2 colheres de açúcar, vai também uma pitadinha de sal, que eu já coloquei aqui junto com o açúcar. E eu vou colocar meia xícara de farelo de aveia, mas é opcional, eu que tô acrescentando aqui na receita. Por quê? Porque eu quero acrescentar um pouquinho, gente, de fibra nesse pão, né? Falei pra vocês que é um pão que a Gi gosta bastante, mas a farinha branca, ela é muito pobre em fibras, né? E aí, como a Gi já está acostumada a comer aveia, né? Eu faço sempre mingau de aveia, e quando eu faço vitamina eu sempre incluo aveia, então ela já tá acostumada. Então eu resolvi colocar um pouquinho de fibra nesse pão. É a primeira vez que eu vou fazer com esse farelo de aveia, espero que dê certo. E por fim, gente, vai aqui também o fermento biológico. Estou usando o seco, então eu vou usar um sachê desse, né, que é o equivalente a 10 gramas. E se você quiser usar o fermento fresco, né, o fermento biológico fresco, você vai utilizar 30 gramas, tá bom? Então, o esquema é o mesmo. A diferença é que você vai usar o liquidificador para bater, né, os ingredientes líquidos. E depois você vai misturar, né, esses ingredientes que foram batidos aqui nos ingredientes secos, né? Vou até acrescentar aqui já a farinha e aí vou colocar também o fermento. Já acrescentei aqui, gente, os meus ingredientes secos. Então, ficou a farinha de trigo, que tá lá embaixo, né? O farelo, que é opcional, né? Falei pra vocês. O açúcar com o sal. E aqui tá o fermento biológico seco. Vou dar uma misturadinha. E aqui no meu liquidificador, não repare, meu liquidificador velhinho, ele tá até quebradinho aqui. Mas tá funcionando, né? Então, não achei necessário trocar ainda. Então, aqui eu já tenho o leite morno, meia xícara de óleo e tenho 1 ovo, né? Que é somente 1 ovo que vai na receita. Então, o que eu vou fazer? Vou bater esses ingredientes líquidos e vou misturar aqui. Misturei aqui a massa, gente, olha só como que ela fica. Como eu coloquei meia xícara de farelo de aveia, eu tive que acrescentar mais líquido, né? Já que eu acrescentei mais ingrediente seco, né? A massa pediu um pouco mais de líquido. Mas só por causa disso mesmo que eu coloquei mais leite, viu, gente? E a textura fica um pouco mais granulada, né? Justamente por causa do farelo de aveia. Então, se você fizer aí e achar que não ficou parecida com a minha, né? É por conta disso mesmo. Então, eu vou colocar aqui na minha forma e já volto. Prontinho, gente, já coloquei aqui o pão na minha forma. E aí, eu coloquei também um pouquinho de farelo de flocos, né? Na verdade, de aveia. E coloquei nessa minha outra forminha de pão, que é um pouco mais velha, já tá até amassadinha. E aí eu peguei a outra, ó. Parece até que é o mesmo pão, né, gente? Mas não é não, ó. O de aveia tá aqui. Apesar deles estarem bem parecidos, né? Mas só pra mostrar que essa forminha aqui, ela é um pouco menor, né? E essa daqui é uma forma que eu já tinha, ela é um pouco maior. Eu não vou saber dizer, gente, a medida dessa forma. Se eu não me engano, essa daqui é 30 centímetros, né, assim, e 10 de altura, se eu não me engano, ou é 10 aqui. Enfim,
mas é só pra comparar aqui o tamanho, ó. Agora eu vou deixar essas massas aqui descansarem, né? Crescer, dobrar de volume, pra depois eu levar ao forno. Meus pães já cresceram, gente, olha só como ficaram. E eu aproveitei, gente, pra bater um bolo de milho. Não mostrei a receita, porque eu tô testando, né, esse bolo de milho. É um bolo de milho com leite de coco. E aí eu vou ver se vai dar certo, dependendo eu mostro aqui no canal. Agora eu vou colocar no forno. Vocês perceberam que eu coloquei os 3 nessas formas, né, mais quadradinha, né, que é conhecida como forma de pão inglês, se eu não me engano, né. E eu acho super legal, gente, porque elas ficam direitinho lá no forno, cabe direitinho, fica uma do ladinho da outra. Tô gostando bastante, não tô nem usando mais as outras formas. Então eu vou colocar no forno agora, gente, e eles ficaram descansando por mais ou menos 30 minutos, de 30 a 40. Hoje tá calor, então eles cresceram bem rapidinho. Coloquei, gente, aqui, ó, meus bolos no forno, e olha só o que eu falei, ó. Elas ficam as 3, uma, né, do ladinho da outra, e cabe direitinho aqui no forno. Olha só, se eu tivesse colocado, por exemplo, numa forma redonda, não daria o espaço, né? Então é uma dica, né, investir nessas forminhas aí. E o meu bolo e meus pães já ficaram prontos, gente. Aqui ficou o bolo de milho. Como eu desenformei ele bem quentinho, ele deu uma quebrada, né? Já era de se esperar. Aqui ficou o pão de liquidificador. Eu vou vir pra esse lado pra vocês verem melhor. Eu já tirei um pedaço, porque na hora que eu fui desenformar, ele acabou quebrando, né? E aí é bom que vocês já veem dentro, né? Deixa eu levantar aqui, ó. E ele fica bem macio esse bolo, ó. E aqui ficou o bolo de aveia. É um bolo que não cresce tanto como o outro, né? Vou abrir daqui a pouco pra mostrar pra vocês. E ele é um bolo mais pesado e ele também não fica tão dourado quanto o outro. Eu fiz aqui um suco de maracujá, um suco natural, né, de maracujá. Como eu já comentei, tá calor por aqui, né? Então, em vez de fazer um cafezinho ou um chá, eu resolvi fazer um suco. E aí eu montei, ó, uma mesa bem simplesinha pra gente lanchar, né, gente? Toda vez que eu faço pão, eu faço pra lanchar. Mas ele só fica pronto à noite, olha só. Porque demora um tempinho pra massa crescer, né? Enfim, e a gente acaba aqui jantando, né? Mas é isso, gente. Vamos provar aqui e já volto pra mostrar, falar pra vocês se ficou bom ou não. Já cortei aqui, gente, o bolo pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é coco, que eu coloquei aquele coco em flocos. Ó, ele fica super macio e fica um aroma mesmo do leite de coco, gente. Então assim ficou o bolo de milho. Aqui é o bolo de liquidificador, né? Vocês viram que eu acrescentei um pouco de farelo de aveia também na massa. E aqui ficou o bolo de aveia, né? Que ele lembra muito essa pegada integral, né? Já que ele não vai farinha branca. Mas enfim, vou provar aqui e já falo pra vocês, né, se ficou bom.